vamos continuar dando aula de história, dia 8, segunda-feira. Vamos falar de município. O que são municípios? Municípios são partes do estado, né? O estado ele é dividido em municípios, tá? E os municípios são divididos em bairros, né? Lembra que a gente já estudou sobre isso também. Vamos lá no livro, na página 74 de História. O Brasil possui um grande território. Para administrar esse território, o país foi dividido em estados. Os estados foram divididos em municípios. Aí nós temos duas figuras. Todo município é formado por uma área urbana, que chamamos de cidade, e uma área rural, que chamamos de campo. Todos os estados temos as cidades e temos o campo, tá? Então, tanto na cidade quanto no campo tem os serviços essenciais. Eu coloquei até para vocês aqui assim, ó. Depois a gente vai aprender mais detalhadamente sobre isso. O país que nós vivemos, Brasil. O nosso estado é o Rio de Janeiro. O nosso município é o Rio de Janeiro. Mas tem um município que é de Duque de Caxias, né? Tem pessoas que moram lá. Tem pessoas que moram em São João de Meriti, tem pessoas que moram em Rio das Ostras. Então, são municípios do estado do Rio de Janeiro. Nós temos o bairro que eu vivo, e tem a rua, tá? Então, tem diferenças, ó, o país, o estado, o município, o bairro e a rua. Nós temos no município a cidade e o campo, o urbano e o rural. E neles nós temos esses serviços essenciais. Quais são esses serviços? Que tem que ter escola, hospital, creche, né? Tem que ter esses serviços públicos, né? Nas quais nós temos direitos. Para funcionar bem e oferecer uma boa condição de vida aos seus moradores, os bairros dos municípios precisam ter alguns serviços essenciais, como rede de esgoto, água tratada, coleta do lixo, iluminação pública, hospitais, postos de saúde, entre outros, né? Escolas. Então, são serviços essenciais que o município deve ter. São serviços que o município deve ter. Porque lembra que lá na aula de geografia a gente leu sobre o poder legislativo e o poder executivo, que o governador, né, o prefeito e o vice-prefeito, eles têm que administrar muito bem, né, o dinheiro que eles recebem dos impostos para que o município possa funcionar bem, para que o município possa ter bons hospitais, boas escolas, possa ter uma boa coleta de lixo, um bom tratamento de água, um bom tratamento de esgoto, tá? Esses são chamados serviços públicos. Nós já lemos sobre isso também. São serviços públicos essenciais. É um direito de todos os cidadãos. É responsabilidade das prefeituras e de outros órgãos públicos garantir esses serviços a toda a população, tá? Então, é de responsabilidade de quem? Do prefeito. É de responsabilidade do prefeito garantir que todos os cidadãos que moram no Rio, cidadãos que moram no município do Rio de Janeiro, eles tenham esses serviços, tá? Em alguns casos, o direito a esse serviço não é respeitado. Quando isso acontece, é preciso reclamar junto ao órgão da prefeitura responsável por mantê-los. Nós vemos aí o quê? Que existe um monte de lixo na rua. Cadê a coleta do lixo? Nós não pagamos, os impostos não são cobrados. Por que está cheio de lixo aqui? Então, isso daqui é de responsabilidade do prefeito, da prefeitura, dos secretários, né, de administrar bem esse município na qual eles estão trabalhando, tá? Vamos virar a folha aí.
As capitais do Brasil. Você sabe que a capital do Brasil, acertou, Brasília. Nós moramos no Brasil. A capital do Brasil é Brasília. Isso a gente vai aprender depois. Brasília se tornou a capital do país em 1960. Ela está localizada na região central do território brasileiro. Antes dela, o Brasil teve duas capitais. Era a cidade de Salvador, lá na Bahia, e a cidade do Rio de Janeiro, até a inauguração de Brasília, lá no Distrito Federal. Então, nós sabemos que antes do Brasil se tornar Brasil, ele teve dois estados, né? Duas capitais, que foi Salvador e que foi o Rio de Janeiro. Hoje, a capital do nosso país, tá? É Brasília, lá no Distrito Federal, tá bom? A gente vai estudar bastante sobre os estados, sobre o nosso Brasil daqui para frente. Isso daqui só começou, mas a gente vai saber aonde fica o nosso estado, em qual região ele fica, né? Nós sabemos que existem 5 regiões no Brasil, cada região tem as suas capitais e os seus estados, a gente vai saber sobre tudo isso, tá bom? Tem o exercício da página 77, que é para vocês fazerem, tá bom? Façam os seus trabalhos, tenham um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!